Olá, meu nome é Maria Fernanda, eu sou nutricionista, tenho especialização e mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, sou também doutora em nutrição pela mesma universidade e lá hoje faço meu pós-doutorado. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da qualidade do sono no controle do diabetes. Como eu imagino que vocês já têm um conhecimento grande com relação ao diabetes, eu vou dar uma aprofundada mais com relação ao sono. O que seria o sono saudável? Então, o sono é um fenômeno vital, todo mundo precisa dormir para ter uma qualidade de vida, e esse estado de sono é de intensa intensidade cerebral, diferente do que a gente imaginava antes. Durante o sono, a gente tem muita atividade cerebral. É um processo comportamental e fisiológico complexo, e não todo ainda descoberto até os dias de hoje, e ele é necessário para a qualidade de vida e regulação do organismo em qualquer idade da vida. Nosso dia, então, é dividido em duas grandes fases. A vigília, que é o período que a gente fica acordado, e o sono, então, que o sono também é dividido em outras fases, grandes fases. Quais são elas? A fase REM e a fase não REM. A fase REM quer dizer Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, e a fase não REM, que são os primeiros 3 estágios do sono, que a gente divide, então, o não REM em N1, N2 e N3. Então, o sono a gente passa pela fase N1, N2, N3, REM, e depois a gente volta para o N1. Esse é o sono normal. E a gente, durante uma noite, costuma ter, em média, 4 a 6 ciclos desse sono total. E quais são essas fases, então, que eu falei? A gente começa o nosso sono pelo N1, que é uma fase, assim, do sono mais superficial, porque é a passagem da vigília para o sono. E a gente fica pouco tempo nessa fase, entre 2 a 5% do total de sono. Depois a gente passa para o N2, que é uma fase um pouco mais profunda de sono, mas ainda assim um sono intermediário. E nessa fase a gente fica a maior parte do tempo, entre 45% e 55% do total de sono de uma noite. Por fim, a gente passa para N3, que aí sim é um sono mais profundo, mais reparador, e muito importante o N3 para as funções metabólicas. Então, muito importante esse N3, a gente ter o N3 em quantidade suficiente, por exemplo, para o controle do diabetes. A gente fica, então, no N3 uma média de 23%, até 23% do total de sono, e aí sim a gente passa para o sono REM, que é a fase dos sonhos. E nesse sono REM, o eletroencefalograma mostra ondas curtas e elas são curtas e intensas. Parece que a gente está em vigília, mas essa fase é de sono profundo. A gente sonha e essa parte é importante para a memória, para a gente absorver o conhecimento do dia. Então, o N3 e o REM são considerados os sonos mais reparadores e mais importantes durante a nossa noite toda de sono. E quais são os principais distúrbios de sono? Então, a Classificação Internacional de Distúrbios de Sono hoje já diagnosticou mais de 80 distúrbios de sono, mas tem alguns que são os principais, entre eles a apneia obstrutiva do sono, os distúrbios de ritmo circadiano do sono e vigília, a hipersonia, a síndrome das pernas inquietas, as parassonias e as insônias. Entre esses que eu falei, os principais são a apneia e a insônia. E entre os diabéticos também, o que mais se encontra, o que a gente mais faz diagnóstico, é de apneia e insônia. Então são esses dois que eu vou me aprofundar um pouquinho para vocês. O que é a apneia obstrutiva do sono? São episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, geralmente associada a roncos. Ela pode ser parcial, que seria a hipopneia, ou total, que é a apneia, e resulta na hipóxia, na falta de ar intermitente e, consequentemente, a despertares. O que isso quer dizer? Quando a gente entra em sono profundo, como o N3, o REM, a gente tem um relaxamento muscular muito grande. Aí a parte de trás da língua colaba e isso bloqueia a passagem de ar. Então a gente não consegue respirar, né? A pessoa que tem apneia entra em hipóxia e acorda. Por isso, o paciente que tem apneia, ele está sempre cansado, porque quando ele chega no sono profundo, ele tem
colaba, né, tem hipóxia e, consequentemente, ele tem despertares. Na polissonografia de uma pessoa com apneia, a gente chega a ver mais de 100 microdespertares. Então, às vezes, a pessoa não sabe que ela está acordando, mas ela acordou durante toda a noite, e durante toda aquela noite ela ficou em sono superficial, consequentemente, ela dormiu e não descansou. A apneia é muito perigosa, né? 70% dos pacientes com acidente vascular cerebral são pacientes apneicos. Não que 70% das pessoas que têm apneia vão vir a ter AVC, mas das pessoas que já tiveram AVC, 70% têm apneia. Por quê? Faz uma pressão negativa muito importante e isso pode trazer consequências graves como o AVC. E quais são os tratamentos, os principais tratamentos até hoje para a apneia? A perda de peso, então se o paciente é muito obeso, tem a circunferência cervical muito grande, só isso já é um fator de risco importante para a apneia. E nesses casos, às vezes só perdendo peso, a gente consegue tratar o paciente apneico. Exercícios fonoaudiológicos também, dilatadores de narinas e quando é mais grave, precisa então de aparelho intraoral e CPAP. O CPAP, ele às vezes é incômodo para o paciente, porém muito importante, porque ele faz com que o paciente tenha o fluxo de ar regularizado e assim faz com que ele diminua muito a apneia e diminua então os riscos de AVC, de doenças cardiovasculares. Então a gente sempre tem que incentivar o paciente no uso do CPAP. Com relação à insônia, então a insônia ela pode ser de início, ou seja, quando a pessoa demora para pegar no sono, ela pode ser de manutenção, a pessoa acorda durante a noite e não consegue voltar a dormir, ou terminal, que é quando a pessoa acorda muito cedo, tipo 3, 4 horas da manhã, e não consegue voltar a pegar no sono. Mas a gente só vai diagnosticar como insônia se essa queixa for acompanhada de prejuízos significativos no funcionamento diurno, dificuldade para trabalhar, para estudar, né? E essa insônia tem que acontecer no mínimo 3 vezes por semana, por no mínimo 3 meses, aí a gente faz então o diagnóstico da insônia. O tratamento para insônia. Tem a terapia cognitivo-comportamental para insônia, tem a higiene do sono, tratamento para apneia, então muitas vezes a insônia é devido à apneia. Tratando a apneia, a gente trata então a insônia. Tem o tratamento de distúrbios de humor, né? Então, se a pessoa tem ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, muitas vezes tratando isso a gente consegue regularizar o sono. A alimentação adequada influencia muito, controle de peso, tem também os fitoterápicos e, por fim, o medicamentoso, que é o mais fácil, porém tem efeitos colaterais importantes, então ele deve ser utilizado em último caso. O Brasil é um país que tem muito distúrbio de sono. Tem estudos que mostram que até 76% da nossa população adulta tem algum distúrbio de sono. Então, boa parte dos pacientes que vocês vão atender provavelmente tem algum distúrbio de sono. E é importante, então, observar na anamnese, perguntar, porque tratar o sono também vai auxiliar no tratamento de muitas outras patologias, como a diabetes. Então, como eu falei, o sono é importante não só para a memória, para a parte cerebral, né? Ele também é importante para a parte cardiovascular, para a parte hepática, para a parte que a gente vai falar um pouquinho mais, que é o pâncreas, a diabetes, né? Para o tecido adiposo, quando a gente não dorme bem, a gente aumenta a produção de hormônios, como a grelina, que aumenta a fome, diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, consequentemente esse paciente ganha muito peso e tem diminuição do gasto energético. Além disso, também problemas gastrointestinais, quando o sono não é bom. Portanto, regularizar o sono do paciente é importante para ele ter uma qualidade de vida e, inclusive, para regularizar a diabetes. Então, qual é a importância do sono para a diabetes? Tem uma ligação, né? Porque, então, a gente tem, quando a gente trata o diabético, tem também que controlar, avaliar o sono. Então, eu trouxe alguns estudos que eu vou passar rapidinho, só para comprovar para vocês o tanto que é importante a gente controlar o sono para controlar a diabetes. Então, essa meta-análise, que é uma revisão que utilizou inúmeros artigos, mostra aqui, ó, o sono normal é entre 7 e 8 horas. Então, o paciente que tem um sono normal, ele tem uma chance muito diminuída de ter diabetes e de ter uma glicemia controlada, né? Tem uma chance boa de ter a glicemia controlada, quando comparado a pacientes que dormem muito menos ou muito mais. E por que é importante dormir em quantidade suficiente, 7 a 8 horas? Porque pouco tempo de sono, eles mostraram que diminui a tolerância à glicose, diminui a sensibilidade à insulina e aumenta a inflamação.
Além disso, o sono de longa duração, o contrário também, dormir mais que 9 horas, também diminui a sensibilidade à insulina e aumenta a inflamação. Outros estudos também grandes, com quase 17 mil pacientes, também teve como resultado que o sono ruim e de curta duração está associado ao aparecimento de diabetes. Esse também é a mesma coisa. Portanto, o sono ruim ele é tanto um fator de risco para o paciente vir a ter diabetes, como ele também piora a qualidade de vida do diabético e dificulta o paciente diabético a se manter estável, com a glicemia estável. Então, o que a gente já sabe hoje em dia? Que 33% dos diabéticos apresentam algum distúrbio de sono mais simples, como cãibra, síndrome das pernas inquietas, entre outros. Que quanto mais grave o distúrbio de sono, mais difícil o controle e mais grave tende a ser a diabetes. Que a diabetes é um risco aumentado para a apneia obstrutiva do sono e que a privação parcial do sono leva ao aumento da resistência à insulina. E a importância, então, da anamnese, a importância da gente perguntar para o paciente: você dorme bem? O seu parceiro já viu você parar de respirar durante a noite? Você toma algum remédio para dormir? Então, tem muitas opções que a gente deve perguntar, independente da nossa profissão. Se a gente é um profissional da saúde, a gente tem como acessar de forma simples como é que está o sono do paciente. E também a polissonografia, que é um exame mais complexo, a gente tem uma avaliação mais exata de como é o sono e qual é o diagnóstico da patologia do sono que aquele paciente tem. Existem também questionários simples que a gente pode utilizar para avaliar, então, o sono do nosso paciente. Por enquanto é isso, espero vocês na próxima aula.